Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Mais uma semana na casa do nosso Deus, amém? Hoje, quarta-feira, nossa reunião de oração. E aqui estamos na Igreja Discipulados em Cristo, amém? Igreja que nasceu no propósito do coração de Deus, assim cremos. Deus tem falado conosco, amém? E aprove a Deus nos chamar para esta importante obra. Qual a finalidade desta igreja? Anunciar o reino de Deus, anunciar a volta de Cristo, ajudar os nossos irmãos a caminhar com fé, com o coração voltado para Deus, inclinado em conhecer ao Senhor. E nesta noite nós temos a nossa reunião aqui de oração. Já estamos aqui ao vivo na rede social e queremos convidá-los a participar conosco desta reunião de oração. Qual o nosso propósito com a gravação dessas lives de oração? Levar a palavra de Deus às mentes, aos corações, às vidas que precisam, que necessitam. Fica à vontade, meu querido, pode entrar, pode sentar-se. Levar a palavra de Deus aos corações, a cada vida que precisa compreender qual o significado da oração. Por que devemos orar? Por que devemos buscar a Deus em oração? Por que precisamos aprender como os discípulos, aprender como os servos, aprendemos como homens que desejam agradar a Deus, alcançar a Deus? Por quê? Porque precisamos, meus irmãos, de toda maneira, nos encontrarmos com Jesus, nos encontrarmos com a Tua palavra, com o Teu amor, com a Tua fidelidade, amém? A oração é o veículo pelo qual Deus permite nós nos relacionarmos com Ele, falarmos com Ele. É aquela situação decorativa? Não, meus irmãos, não são palavras decoradas, não são palavras que a gente vai ficar buscando como falar, como expressar diante de Deus, não. São palavras com simplicidade, com honestidade, com aquilo que está dentro de nós, está dentro do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa mente. Deus se agrada das coisas simples, Deus se agrada do se expressar com simplicidade, com sinceridade. Então é isso que nós queremos passar para os irmãos nessa noite. E hoje nós vamos meditar numa experiência, amém? Que os primeiros cristãos tiveram com Jesus. Está lá em Atos dos Apóstolos, amém? No capítulo 4 e dos versículos 24 a 30. Tudo isso que nós vamos falar nessa noite, nós vamos ler o que o tempo nos permitir, vai falar no sentido de nós não deixarmos as nossas orações se tornarem improdutivas, inúteis, sem efeito, amém? Nossas orações devem ter efeito, devem ser úteis, devem alcançar o objetivo para com Deus. E eu quero falar com vocês nesta noite a respeito da experiência desses primeiros cristãos, amém? Mas antes de nós adentrarmos, quero já fazer um pedido aqui aos nossos amigos das redes sociais, nossos irmãos, que venham nos ajudar a compartilhar esta palavra, a levar esta palavra a quem precisa. Ajude-nos a ganhar almas para o reino de Deus. Há muitas almas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num mundo sedento, vazio das coisas de Deus, carente de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus, e você é aquela pessoa que pode nos ajudar. Como eu posso ajudar, pastor? Simples, se inscrevendo na plataforma, no nosso canal. Você vai encontrar lá, canal Norberto Teodoro, Discipulados em Cristo. Entre lá no canal, você vai ver todas as mensagens que estão lá, que nós temos postado. Se inscreve lá no canal, dá lá sua curtidinha, não esquece, para que a plataforma possa entender que esse conteúdo é relevante, é importante, é um conteúdo de interesse público, e eles possam recomendar a mais pessoas, amém? Também compartilhando com seus contatos, amém? Por favor, nos ajude a fazer a obra de Deus. O nosso objetivo aqui, tenho sempre dito isso, não é financeiro,
é levar a palavra de Deus para mais vidas, que mais vidas sejam tocadas, alcançadas pela palavra de Deus, e assim sejam abençoadas e transformadas. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículos de número 24 a 30. Vamos meditar nesta passagem. Amém? Anterior a esta passagem, a suma dessa passagem, a suma desta palavra, ela vai trazer o seguinte: essa passagem que nós vamos ler, ela vai falar da ousadia dos apóstolos, ela vai falar da experiência dos apóstolos. Amém? Como assim, pastor? Quando Jesus ele veio e completa a sua obra, ele completa a sua missão na terra, após ele ter sofrido uma terrível perseguição, após ele ter passado uma situação extremamente difícil, levado até a cruz e entregado o seu corpo para ser maltratado, humilhado, desprezado, a palavra de Deus vai dizer que ele rende o espírito a Deus, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e após a sua ressurreição ele vai comissionando os seus apóstolos. Ele vai comissionando. O que quer dizer isso? Ele vai ensinando os seus apóstolos, ele vai ensinando a eles que eles deveriam dar continuidade à obra que ele veio fazer. E que continuidade seria esta? Em meu nome vocês curarão os enfermos, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês vão agir na causa do reino de Deus, ou seja, levar a palavra para que mais vidas sejam alcançadas. Em meu nome vocês farão prodígios e milagres sobrenaturais. Isto mudou, meus irmãos, para o século 21? Não. Ainda no século 21, em nossos dias, continua a se operar esses milagres, e principalmente através, meus irmãos, da palavra de Deus e da oração. Amém? E nós devemos entender que a oração ela continua com efeito, ela continua tendo efeito no mundo espiritual, mas para que ela tenha efeito, nós temos que ser os primeiros a crer, os primeiros a acreditar. Amém? Não adianta eu chegar para alguém que está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade, está passando por um problema, e dizer para a pessoa: olha, você crê que Jesus Cristo pode fazer isso? E ela dizer: creio, mas eu tenho dúvida dentro de mim, e dizer: olha, é muito difícil isso, não é possível isso acontecer. A Bíblia vai dizer que logo depois que os discípulos se veem sozinhos na sua jornada, na sua caminhada terrena, após Jesus ter ascendido ao Pai, eles vão começar a ter as suas primeiras experiências. Amém? E uma delas se dá aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, começando lá no capítulo 3, aonde a Bíblia vai dizer que, como nos dias de hoje existem muitos, lá havia um homem coxo. O que significa isso? Um homem aleijado, um homem que não tinha condições de andar, não tinha condições de caminhar. E ele fazia o que na porta do templo, no lugar da adoração? O que ele fazia ali na porta? Ele estava ali preocupado em buscar orações, em buscar relacionamentos com Deus? Não. Ele estava ali para pedir esmolas, pedir donativos, recursos financeiros, para ele poder sobreviver, para ele poder se autossustentar, porque ele não tinha condições de trabalhar. Amém? Mas diz a palavra de Deus que naquele exato momento, quando Pedro passa ali pela porta do templo, Pedro e João passam por ali, aquele momento desperta algo naquele homem, desperta algum tipo de fé naquele homem. E que fé foi esta? A fé que é despertada nele é que se ele pedisse algum donativo para Pedro
e para João, ele iria receber. Ele ia receber de alguma forma alguma esmola, alguma ajuda. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro e João, principalmente Pedro, olha para aquele homem, olha no profundo de seus olhos, dentro do seu coração, e Pedro chega para ele e diz assim: olhe para nós. E quando ele olha, Pedro diz: olha, o que você espera, o que você busca, nós não temos. Não temos prata, não temos ouro, não temos recursos financeiros, mas aquilo que nós temos. Aí é o sentido da palavra. Aquilo que nós temos. Eu pergunto a você e eu pergunto a mim também: o que é que nós temos nessa noite? Amém? Temos Jesus. Se temos Jesus, e Jesus está em nós, e Ele opera através de nós, o que foi que Ele prometeu? Em meu nome curarão os enfermos. É exatamente o que Pedro disse para aquele homem naquele momento. Prata e ouro que você espera não temos não, mas nós temos algo muito melhor, muito superior à prata e ao ouro. Nós temos Jesus Cristo. Você o aceita, você o recebe, mas ele vai muito mais além. Ele diz: e é em nome de Jesus Cristo que eu te digo, levanta-te e anda. Isso foi profundo, meus irmãos. Ele recebe uma ordem imperativa de Pedro naquele momento, para que se levantasse, para que se esforçasse, e para que tomasse uma atitude, e através daquela atitude, ele fosse curado. Amém? E a palavra de Deus vai dizer que instantaneamente, meus irmãos, instantaneamente aquele homem é curado. Imediatamente aquele homem é curado. Ele se coloca firme sobre seus pés. Veja bem, ele levava uma vida inteira, talvez de muitos anos, quem sabe até de nascença, não sei ao certo, mas a palavra de Deus vai dizer que há muito tempo ele se encontrava naquela situação. Não tinha condições de prover o seu próprio sustento, tinha que viver uma vida degradante, humilhante, de petições, até que chega o tempo em que chega o momento dele e as pessoas começam a observar o poder de Deus na vida de Pedro e na vida de João. Por quê? Porque Jesus havia feito uma promessa: em meu nome eu vos dou autoridade. Em meu nome eu capacito vocês para receberem bênçãos, para curarem enfermos, para transmitirem bênçãos, para ajudar as pessoas, libertar os oprimidos de espíritos imundos, para levar vidas a se relacionarem com o reino dos céus. Jesus deu essa autoridade a nós. Amém? Só que a palavra de Deus vai dizer que isso acontece num tempo de uma perseguição acirrada, uma perseguição terrível contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Não fazia muito tempo haviam assassinado a Jesus. Não fazia muito tempo haviam matado a Jesus. Por quê? Porque Jesus confrontava os pensamentos, sentimentos, atitudes e desejos egoístas dos religiosos da época, que ao invés de levarem a palavra de Deus como ela era, eles manipulavam a palavra de Deus em seu próprio favor para tirar o quê? Algum proveito. E eles sabiam que eles haviam matado Jesus por inveja, por ciúmes, por ganância, por hipocrisia, por medo de perder suas posições e tantos outros adjetivos aí que possam vir sobre eles. Foi terrível, Deus. Foi terrível. E quando Pedro e João estão falando do poderoso nome de Jesus Cristo, anunciando a palavra de Deus no nome de Jesus Cristo, esses homens se revoltam, se levantam contra Pedro e contra João. Por quê? Porque o ato que eles haviam ali realizado no nome de Jesus era extraordinário,
A Bíblia vai dizer que aquele homem já era um homem maduro. E muitos conheciam aquele homem, sabiam qual era a condição dele. E para muitos que olhavam para aquele homem, diziam: não, esse não tem mais jeito, nasceu desse jeito, ou ficou desse jeito, não tem mais cura, não tem mais como, ele vai morrer desse jeito. Mas aquele homem foi curado, ele foi liberto, ele foi livre daquela situação terrível da qual ele era cometido. Só que Pedro olha para a multidão e Pedro diz o seguinte, porque a multidão estava atônita, a multidão estava perplexa: como é que pode? Como que isso aconteceu? É um milagre. E Pedro olha para aquelas pessoas e começa a indagá-las e dizer: olha, por que vocês estão olhando para nós admirados, perplexos? Como se fosse pelo nosso próprio poder que nós tivéssemos feito algo extraordinário. Não foi pelo nosso próprio poder, mas foi pelo poder de Jesus Cristo. E ali, meus irmãos, ele começa a descrever toda a trajetória, né? Começa a dizer às pessoas: olha, nós sabemos que por ignorância mataram Jesus, perseguiram Jesus por inveja, né? Agiram terrivelmente contra Jesus, mas é importante que vocês saibam que foi no nome dele que este homem foi curado. E o tempo é oportuno para que não somente esse tipo de enfermidade, mas as enfermidades espirituais de muitos sejam curadas. E eles começam a olhar, e a Bíblia vai dizer que por aquele fato, mais de 3.000 almas são salvas, meus irmãos, pelo discurso que Pedro havia pronunciado ali. Só que isso chega nos ouvidos de quem? Chega nos ouvidos dos religiosos, dos invejosos, dos maldizentes, daqueles que não faziam a obra de Deus, não faziam o querer de Deus, mas buscavam atrapalhar aqueles que estavam fazendo. E eles mandam chamar a Pedro, né? Mandam chamar a João, porque já havia anteriormente mandado castigar a Pedro e João, porque estavam falando no nome de Jesus, né? E eles dizem: olha, a gente não instruiu vocês severamente que vocês não pregassem mais no nome desse homem? E ainda por cima, vocês ficam colocando, acreditando a culpa da morte desse homem nas nossas costas? Então Pedro vai ali e diz para eles o quê? Olha, importa-nos obedecer a Deus, mais primeiramente a Deus do que aos homens. Pedro diz: olha, a prioridade é Deus. Foi no nome de Jesus, sim, e nós não vamos nos intimidar por causa disso. E agora eu quero chegar na mensagem dos versículos de hoje, que vai dizer o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram não somente Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão, para quê? Para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, vou repetir, e tendo eles orado, o que aconteceu? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Para nós finalizarmos, o que acontece aqui? Após eles terem sido ameaçados,
Olha, se calem, parem de falar de Jesus, parem de anunciar em Jesus, parem de dizer que nós somos responsáveis pela morte deste homem. Não curem mais no nome dele, não façam mais nenhum milagre no nome dele. Pedro e João tomam uma decisão e diz: nos importa obedecer a Deus. E ele ganha o que com isso? Tanto ele quanto João: ousadia para falar com autoridade, com graça, com intrepidez, no nome de Jesus. O que quer dizer a palavra de Deus aqui? Que ele, chegando-se no meio do povo que o ouvia, né, que estavam reunidos, ele conta detalhadamente tudo o que havia acontecido, tudo que havia se passado. E ele diz: olha, vocês se lembram do cárcere, como nós fomos libertos do cárcere? De maneira extraordinária e sobrenatural. Vocês se lembram como fui liberto lá? O anjo foi, tirou as cadeias, tirou as prisões, abriu as celas e me enviou para o local onde eu deveria estar pregando a palavra de Deus. Se lembram também do que Deus fez lá na porta do templo chamado Formosa? Pois é, mandaram nos calar, mandaram que não anunciássemos mais no nome de Jesus. Nós estamos cada vez mais fortes, mais animados, mais alegres, incentivados a falar no poderoso nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus nessa noite, ela está dizendo a mim e a você: não cesse de orar, não deixe de crer no poder extraordinário da oração. Seja você estando diante do problema, ou longe do problema, ou alguém que está precisando de alguma cura, alguma obra maravilhosa, extraordinária, que só Deus pode fazer, não cesse de orar, não deixe de acreditar. Olha o que diz aqui. Note como os cristãos oravam. Primeiro, louvavam a Deus. Então contavam a ele o problema específico e pediam a ajuda dele. Como é que eles começavam a oração? Louvavam. Amém? Louvor significa o quê? Cânticos espirituais, adoração. Nós já adoramos nessa noite? Nós já louvamos nessa noite? Já. E depois o que eles faziam? Eles contavam a Deus as suas necessidades, ou as necessidades daqueles que estavam passando por elas. Amém? Você está entendendo que há aqui um caminho? E pediam o quê? A ajuda de Deus. Amém? Não pediam que Deus removesse o problema, mas que os ajudasse a resolver. Muitas das vezes nós achamos, meus irmãos, que Deus ele tem a obrigação de resolver os nossos problemas, né? Ele tem a obrigação de remover aquilo que está nos incomodando. Não. Aprenda isso nessa noite. Peça a Deus para que Ele mostre a você, para que Ele oriente a você e ajude você a resolver os problemas, a resolver as dificuldades. Admita a sua fraqueza, admita a sua incapacidade diante de Deus e diz: Senhor, entra nesse negócio aqui, me ajuda a resolver isso. É diferente. Atitude de humildade. Este é um modelo que devemos seguir quando orarmos. Podemos pedir a Deus para remover nossos problemas e Ele pode escolher fazê-lo, mas devemos reconhecer que frequentemente Ele permite um problema e nos dá a força e a coragem necessárias para quê? Para resolvê-los. Você está entendendo? Porque muitas das vezes Deus permite um problema na nossa vida para que a gente adquira coragem, ousadia, intrepidez, confiança em Deus. Para quê? Para resolver os problemas.
Não porque Deus tenha prazer em que você passe por eles, mas para nos ensinar, para nos amadurecer. Amém? Que você nessa noite receba essa palavra, medite nela, entenda ela dentro do teu coração, que o ministério de Jesus ele continua atuante. Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para transformar. Faz agora a tua parte. Ore a Ele com sinceridade. Busque compreender. Peça a Ele para te dar discernimento, compreensão do que realmente Ele quer de você. O que Ele precisa e necessita, o que Ele deseja de você, que você o faça e que você tome como atitude. Amém? Aqui nós encerramos esta mensagem, agora nós vamos orar. Amém? E que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor e que o Espírito de Deus fale melhor ao teu coração. Amém?